Boa noite, sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando aqui na live. Hoje a gente vai compartilhar sobre os 7 passos para destravar na escrita de uma forma bem simples e descomplicada. Vão compartilhando aí já com os seus contatos. Deixa eu ver se eu compartilho aqui com algumas pessoas. Vamos enviando aí para os seus contatos. Deixa eu mandar para algumas pessoas. Deixa eu mandar para mais algumas aqui. Certo. Então, hoje a gente vai falar sobre os 7 passos, né, para destravar na escrita de uma forma assim descomplicada. Tá? É uma forma, inclusive, que eu utilizei comigo algumas vezes e ainda continuo utilizando porque facilita muito a nossa vida, né? Então, o primeiro passo aí seria começar a se comunicar, né? Assim como eu também, eu comecei aqui fazendo as minhas lives, né? Hoje eu tô na minha 3ª live. Acredito eu que se eu não tivesse marcado a primeira, eu não tinha começado a segunda nem a 3ª. Então, a comunicação, o ato de se comunicar já é um grande passo aí para você já começar aqui no digital, né? Então, assim, não só também em forma de lives, mas em forma, assim, por exemplo, você tem os seus contatos, né? Você pode, por exemplo, aí tá... Boa noite, Clarice. Então, o primeiro passo aí é se comunicar, né? Estar em contato mesmo com a comunicação, através das lives. Uma coisa bem legal também que eu acho aqui no digital, né? No Instagram, que você também participe dos comentários de outras pessoas nas publicações. Porque a partir do momento que você também faz comentários nos outros posts de outras pessoas, você também faz, uma certa forma, um engajamento, você também consegue trazer o engajamento para o seu perfil e automaticamente você vai estar se comunicando, se destravando, e é uma forma interessante porque a partir do momento que você... Boa noite. A partir do momento que você, por exemplo, começa a escrever, entrar em contato com outras pessoas, aí você começa a ver as opiniões de outras pessoas. E isso é muito legal. Porque de uma forma ou outra já é uma grande forma de você ir destravando. Eu mesmo, às vezes, antigamente eu não tinha um Instagram nem um Facebook, faz pouco tempo que eu tenho. Na verdade foi esse ano que eu ativei essas contas. E aí eu comecei de forma assim intencional mesmo, né, produzir os conteúdos, eu fui olhando outras pessoas, né, outros players do mercado. E não assim modelando de início, até porque eu não tinha essa ideia de modelagem. Mas, por exemplo, aí eu ia olhando como eles faziam, escrevendo, aprendendo bastante, né? E aí como que eu fazia? Tava sempre engajando, sabe? Eu vejo um post, eu compartilho, eu comento, né? Às vezes aí o que acontece? Aí a pessoa que é do perfil, ela também retorna aquilo que você escreveu. É bem legal, então você já começa a destravar. Porque eu mesmo, às vezes eu tinha coragem, por exemplo, de colocar a minha reflexão ali. Então se você começa a colocar a sua reflexão nos comentários, você começa a perceber a forma que você está escrevendo, a forma com que você está se comunicando com as pessoas e, consequentemente, você vai destravando. Eu considero que eu destravei bastante, ainda tenho muito para destravar. Mas, assim, o pouquinho que eu aprendi eu já consigo ensinar para vocês. E outra também, às vezes você tem aplicativo, né, o WhatsApp, o Telegram, que hoje também está bem utilizado, só que não tem tanta a entrega quanto o WhatsApp. Então, por exemplo, aí vocês se comunicam ali. Uma dica que eu sempre dei, assim, e às vezes as pessoas não ligavam muito pra isso, quando você for se comunicar nos aplicativos, né, que você se comunica por mensagem, escreva sempre certo. Evita ficar, por exemplo, cortando as letrinhas, né, encurtando. Porque quando você faz isso, você vai estar assim mesmo se punindo, por exemplo, fazendo errado, escrevendo errado. Consequentemente, quando você for partir para a escrita do seu livro, você vai ter problemas, porque você vai começar a escrever de forma errada. Claro, a gente não vai falar de gramática aqui, até porque a gramática ela é um pouquinho densa, né? Mas é uma coisa legal de se estudar também, né? Se, por exemplo, se você fosse estudar a gramática, você estudaria, por exemplo, uma vez na semana já é o suficiente. E o restante mesmo é praticar a escrita, é fazer as leituras, né? Oi, Diana. Daiane. Então, aí o que acontece? Você, por exemplo, começa a conversar de forma correta com as pessoas. Eu sempre fiz isso. Desde seja um e-mail, né? Porque assim, essas conversas nos aplicativos, elas são informais.
Então o que você faz? Você não continua usando a forma de uma maneira assim formal mesmo, sabe? Tenta escrever de maneira correta para que você vai se policiando na escrita, automaticamente você vai destravando e também percebendo aonde estão os seus erros, o que você pode melhorar, né? Eu mesma, às vezes, eu me culpava, eu escrevia alguma coisinha errada, automaticamente eu apagava e reescrevia. Uma dica que eu dou, por exemplo, eu normalmente escrevo bastante, né, nos aplicativos, quando eu estou me comunicando, que eu gosto de aproveitar a mensagem de uma vez só. Eu evito ficar mandando mensaginha picada, né? Então o que eu faço? Eu escrevo toda a mensagem, já vou assim com aquele olhar crítico, né, e corrigindo, e aí o que eu faço? Depois eu volto, eu não envio ainda, sabe? Eu leio ela inteirinha. É uma forma de você treinar e também destravar na escrita. Eu leio ela inteirinha, essa é uma dica assim que sempre eu dou, até eu tava esquecendo dela, né? Não tá anotado aqui, mas já lembrei. Aí você relê aquilo que você escreveu, e aí você vai percebendo, aqui tá errado, aí você já corrige, porque às vezes o corretor dos aplicativos, eles não agem de maneira correta, né? Oi, boa noite, Miriam. Então aí você vai se policiando e você começa a fazer essa leitura breve, deu uma coisinha errada, já corrige, lê pelo menos umas 3 vezes antes de enviar. Nossa, mas agora eu vou ficar chato pra mandar as mensagens. Sim, porque daí você começa a aprender mesmo a escrita, destravar. Porque eu percebo muitos erros na hora da escrita, né? Não que você vai ficar o tempo inteiro, né, nessa cobrança. Mas é um grande passo aí pra você destravar e você também ter, assim, um olhar crítico da sua escrita e você ter a coragem mesmo de escrever mais. Por exemplo, eu errei alguma coisa, se não devo pagar, tudo bem, sabe? Desconsidera. Mas já é um grande passo, né? Outra forma que é interessante, que é o primeiro passo então é comunicar-se, né? Seja por comentários nos aplicativos, aí nas conversas, né? E também é na parte da escrita que vocês fazem aí nas mensagens, observar essa escrita. Já vai destravando e você tem coragem de colocar a opinião de vocês. Não ficar sempre assim dependente por exemplo, da opinião das pessoas ou mesmo das mensagens que as pessoas colocam e você só fica compartilhando elas. Então você tem que ter um pouquinho de autoralidade. O segundo passo é você unir-se com pessoas, ou seja, você fazer o networking. O network, gente, é uma das riquezas, inclusive, né? A gente acha que riqueza é só dinheiro e tal, não. O network, gente, ele que me conduziu até aqui. Se não fosse o network, eu acredito que eu nem estaria agora aqui numa live conversando com vocês e muito menos ainda falando de livros, porque apesar de eu sempre gostar de livros, mas eu nunca imaginei eu fazendo meu livro, publicando meu livro, né, como eu tenho hoje, que é o Escritor a Particular de Deus. E acredito que isso foi verdadeiramente o destrave pra mim, né? Foi a chave da virada, né? A virada de chave, ao contrário. E acredito que ajuda muito você. Então, assim, aí nesse networking, vocês vão estar conhecendo pessoas novas, desde aqui no Instagram mesmo, né? Às vezes você vê alguém pedindo ajuda, não custa nada, sabe? Você pegar e mandar uma mensagem, olha, eu sei esse assunto, eu consigo resolver pra você, você quer ajuda? Já é um bom começo, tá? Como a gente, por exemplo, a gente adquiriu o curso do PLD, que é o do mentor Pablo Marçal, a gente teve essa opção, porque a gente teve vários grupos, formou várias pessoas que entraram nesse movimento, então a gente tem, assim, muitos grupos, né? E cada dia que passa, os grupos só aumentam, né? Então, assim, a tendência é que a gente tenha sempre muitos contatos. Então, assim, você vai filtrando. Hoje, por exemplo, eu tô num grupo, se eu perceber que esse grupo não tá fazendo bem pra mim, eu saio, vou no outro, e a gente vai filtrando até você acertar um grupo certo, né? Então, assim, você ajudar alguém é interessante, que você já vai destravar a sua escrita. Eu sempre gostei de escrever mais. Tem pessoas que gostam de falar, né? Fazer um áudio e tal. Legal também, né? Já vai destravando também no falar, né? Então é interessante. E aí você começa a perceber o que você tem que... Olá, boa noite, Alexandre. Você começa a perceber o que você tem que mudar também. Então eu acho bem bacana. E aí você começa a perceber também as suas habilidades. Eu acho fantástico isso. E aí você começa a gerar valor na vida das pessoas. Aqui no Instagram eu utilizei muito isso e continuo utilizando. Você gera valor na vida das pessoas, sabe? Por exemplo, aqui você tá numa live, eu, na minha condição, assistindo uma live, eu estou com uma caneta e um caderno do lado. Eu não consigo assistir alguma coisa e não tá anotando nada, porque eu aprendo escrevendo. A minha memória, ela é mais ou menos assim, sabe? Ela é visual, então assim, eu tenho que estar olhando e é óbvio que tem coisa que eu perco, né, de informação, porque se a pessoa estiver falando muito rápido e tiver muitos conteúdos ao mesmo tempo, eu me perco também. Mas normalmente eu tô escrevendo, assistindo ao mesmo tempo
e ainda continuo com o raciocínio daquela conversa que a pessoa está falando. Então, assim, busquem escrever mesmo, sabe? Eu, assim, dos 2 meses pra cá, que eu estou acompanhando aí o Pablo Marçal, que é o nosso mentor. Também eu gosto muito do Thiago Brunet, né? Tenho aprendido muito com ele, muitas palavras de sabedoria que ele tem me ensinado. Eu tô aí indo por 3 cadernos de 10 matérias lotadinho de escrita. Então, assim, antes de eu fazer o meu livro, eu escrevi muito, gente, escrevi muito mesmo. Mas o meu livro em si, eu escrevi direto no computador. Como a gente tinha só 30 dias para escrever, para fazer o nosso mínimo viável do produto, que é para testar mesmo, né, todos os nossos aprendizados, em formato de, por exemplo, de uma profissão, que eu escolhi os livros. Então, eu fiz algumas coisas de design também, né? Mas aí o que acontece? Aí eu já tava praticando minha escrita já fazia tempo, né? Então, assim, eu escrevia muito rápido. Às vezes até eu tinha que reler novamente para ver se não tinha nada errado, porque a velocidade é muito alta na escrita. São muitos conteúdos. Tem pessoas que, por exemplo, ensinam alguma coisa, eu mesmo não consigo, por exemplo, eu tô assistindo, eu tô anotando o tempo inteiro, mas tem algumas pessoas que já a gente dá aquela folga, né? Você consegue escrever e dar aquela pausa, mas tem pessoas que tudo que ela fala é relevante, você tem que anotar. Você nunca sabe quando vai usar aquele conteúdo, né? E eu tenho usado muito. Às vezes eu penso assim, nossa, eu escrevi tanto, será que eu vou lembrar tudo isso? De fato, eu aqui na live, por exemplo, tem muitas coisas que eu escrevi aqui. Eu estou com o meu script, o meu roteirinho, mas assim, eu só vejo um ponto ali, eu já sei o que eu tenho que falar, né? Eu fiz ontem esse roteirinho. Até se vocês quiserem depois numa outra live eu posso estar explicando como que eu faço esse roteirinho meu. É muito simples, sabe? Eu uso muita inspiração mesmo, né? Às vezes eu nem sei o que eu vou falar na outra live, né? Deus, ele é providente comigo. Eu agora tô pedindo um dia antes pra ele, porque ele me dava o conteúdo no dia. Daí eu falava, Senhor, o que eu vou falar hoje, né? Eu falei na primeira live minha do lançamento do meu livro, que a minha linha editorial, eu não tinha ela. A minha linha editorial é obedecer. Eu obedeço, né? Deus fala comigo, eu escuto e sai o conteúdo, né? Então, assim, sempre é exclusivo, porque nem eu sei, né? Então é sempre a novidade pra mim e pra quem tá assistindo também. Então, assim, o segundo passo pra destravar na escrita é realmente fazer esse network que eu falei pra vocês. E aí vocês vão também se adaptando, né? Na forma que vocês vão ajudar. Eu vou ajudar, por exemplo, alguém que tá precisando de ajuda, eu vou lá e escrevo uma mensagem. Ou eu faço um conteúdo para que atinja aquela pessoa que, por exemplo, tá seguindo você, né? Então, assim, se comunicar de fato, né? O terceiro passo... Boa noite, Giovana. O terceiro passo é você mesmo fazer aí um diário, né? Que você tenha, assim, um acompanhamento todos os dias. Por exemplo, se você começa a fazer o seu diário... Eu comecei a fazer um diário e dei uma parada. Por conta dos estudos, né? Também faço faculdade, né? Então é meio corrido pra mim. Então eu tenho assim, de manhã eu já fico com 4 cadernos do meu lado, né? O caderno que eu faço das lives 459, o caderno que eu estudo, né, as lives do Thiago Brunet. Aí agora também a gente tava participando do movimento da Elis, né? O Transbordo 407, já era um outro caderninho, um caderninho um pouquinho menor. Tem um outro caderno também específico para algumas lives aleatórias também. E um outro caderno para as mentorias. Então, assim, são vários cadernos. É legal você separar também para você não se confundir depois. Porventura você precisar acessar aquele conteúdo, tá fácil para acessar, né? Então, assim, fazer esse diário seria interessante. Imagina todo dia você fazer um roteirinho. Olá, boa noite, Tatiane. Você fazer, por exemplo, um roteirinho daquilo que você está estudando. Ou do que você viveu no dia. Porque, assim, durante o dia acontecem muitas coisas com a gente. Então, se você escreve alguma coisa, nem que seja só um parágrafo, né? Você já vai estar destravando na escrita e vai estar praticando aí a escrita sua, né? Então, assim, você vai perceber como você está escrevendo. No que você está errando. Aí você vai perceber, nossa, eu não tô lembrando aquela palavra. Eu vou ter que consultar no dicionário. Antigamente era no papel, né? Os livros, né? Agora, assim, o dicionário em si, a gente já consegue, por exemplo... tem tudo online, né, gente? Tá muito fácil hoje em dia, né? E aí, por exemplo, se digitou alguma coisa no Word, você tem os corretores, né? Que ajudam você também, né? Qual a diferença do autor para o escritor? O escritor, por exemplo, pode ser qualquer um. Por exemplo, eu mesma, eu comecei a escrever, eu já sou uma escritora. O autor é quando você publica o seu livro. Daí você já é considerado um autor. Mas não significa que o autor ele também é escritor. Por exemplo, se você tem aí alguém que escreveu o livro para você e você, por exemplo, ditou para ela, né? Ou você, por exemplo, entregou em forma de áudio para ela, aí ela é a escritora e você só a autora.
entendeu? Deu pra explicar bem aí? Isso, essa dica do caderno é bem legal, Clarice, porque pra você não se confundir também, né? Óbvio, tem gente que já gosta de ir direto no computador. Eu vou falar pra vocês, às vezes eu não tô com o computador na minha mão, eu tô mais assim com o celular de manhã, às vezes, né? Tá mais prático pra mim. Mas o caderno, sabe, você tá com a caneta, sabe, é fácil de você corrigir, de fazer um risco, porque às vezes pra você pegar uma informação, a caneta é mais rápida do que digitar, porque às vezes você perde o raciocínio na hora. E o detalhe da escrita à caneta é que a sua memorização é quase 100%, gente, é uns 90% de memória que você acumula. E quando você digita no computador é bem menorzinho, a parte de memorização, tá? Inclusive uma dica aqui pra dar uma encaixada nessa parte, que na semana passada eu falei, antes de vocês escreverem, fazer alguma coisa, eu sei que tem pessoas que já têm esse hábito de fazer exercício físico de manhã, né? Mas que seja, por exemplo, um polichinelo que vocês façam, um exercício simples, que leve 5 segundos, que seja, uma movimentação que você faça no corpo, você aguenta 40 minutos, você aguenta estudar os 40 minutos e ter a retenção na memória. Passou esses 40 minutos, a sua retenção já começa a diminuir. Por isso que eu acho, por exemplo, que na minha primeira live eu exagerei um pouquinho, eu fiquei 2 horas aqui falando, né, porque foi o lançamento do meu livro. Até eu pedi desculpa pro pessoal, porque quando você fica mais de 1 hora, você começa a perder um pouquinho a retenção da memória, e aí você não consegue mais fazer com que as pessoas entendam aquilo, talvez é muita informação, né? Então é bem interessante isso também, vocês fazerem um pequeno exercício, né? Trabalhar um pouco a mente, e aí vocês conseguem ter, assim, uma facilidade para memorizar aquilo que vocês estudaram, certo? Então esse seria o terceiro passo. E aí, por exemplo, nesse terceiro passo do diário, você vai estar, por exemplo, organizando as suas ideias também. Olha que interessante. Aí, por exemplo, tem umas pessoas que têm dificuldade para organizar as ideias. Então você vai, por exemplo, colocar todo dia um pouquinho daquilo que você viveu no dia. Ou, porventura, você sempre esteja o caderno e a caneta do seu lado. Porventura, se você esqueceu alguma coisa, ou você lembrou alguma coisa, porque assim, Deus, ele fala o dia todo pra gente, sabe? Ele fala o dia inteirinho. Pra mim, pelo menos, eu escuto ele o dia inteirinho, gente. É o dia inteiro mesmo. Porque antes ele falava comigo em sonho. E às vezes uns sonhos, assim, ele não era tão declarado pra mim, sabe? Então a minha interpretação talvez não era tão precisa. Aí eu falei pra ele me dar um nível um pouquinho acima, né? Pra eu poder entender um pouquinho mais. E aí ele começou a falar no meu ouvido. Então hoje eu falo que realmente tudo que eu faço é inspiracional, ele me inspira a fazer. Amanhã mesmo eu não sei o que eu vou postar. Talvez venha alguma coisa, às vezes eu fico esperando, sabe? Aí às vezes não vem, mas aí eu começo assim a olhar pra uma arte, e aí vem o assunto, eu escrevo, de repente saiu, né? As minhas legendas, por exemplo, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, e se acaso vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar no meu direct. As minhas legendas eu faço na hora, gente, eu não tenho nada programado não. Tudo na hora mesmo, sabe? Aí eu primeiro olho a arte, aí depois eu faço o conteúdo, é tudo ao contrário, né, gente? Aí depois eu faço a minha legenda na hora mesmo, aí eu vou corrigindo, analiso se tá tudo certo, surgem as minhas ideias, eu coloco ali. Porque como eu fico escrevendo o tempo todo, então eu sempre vou ter ideias, né? As minhas ideias borbulham, né? E é óbvio, todo mundo é criativo já por natureza, mas você tem que dar oportunidade pra criatividade. Você não pode também ficar só esperando, né? Por exemplo, que nem se eu tô escrevendo, eu tô estudando algum conteúdo, eu tô assistindo alguma live, automaticamente você vai memorizar alguma coisa e naquele momento que você precisar usar, vai vir aquilo, né? Boa noite, querida Nilra. Entendeu? Então você vai usar aquilo que você aprendeu, né? E aí vai refletir no assunto que você talvez escolha para fazer no seu livro, possivelmente, né? Futuramente. Certo? Então aqui, e aqui eu falei, você vai perceber também, nessa parte de escrever o seu diário, a afinidade que você tem com a escrita. Aí você vai falar assim, nossa, esse assunto me chama mais atenção. Porque tem pessoas que têm dificuldade, né? Nossa, eu não sei o que eu vou escrever, eu não sei o que eu coloco no papel. Coloque aquela primeira coisa que veio, sabe? É que nem fazer pergunta. Eu também tinha dificuldades pra fazer pergunta, estou me destravando ainda, viu, gente? Até pra responder perguntas, estou me destravando também. Não é simples responder perguntas assim de imediato. Ainda mais quando você tá fazendo uma live, tem muita informação, né? Eu tô na terceira live ainda, né? Pretendo não parar mais, porque eu sei que quando eu começo uma coisa eu não termino, né? Eu vou longe. E eu tava com dificuldade pra começar. Depois que eu comecei, aí agora tá tranquilo. Agora é só não parar mais mesmo, né? No meio da semana que vem já marco outra live e assim por diante, né? E a gente vai se organizando melhor,
certo? Então, assim, deixa eu só ver, tem uma pergunta aqui do caderno. A dica do caderno? Então, a dica do caderno, Tatiane, é assim, eu utilizo, por exemplo, assisto a live do Thiago Brunet. Aí eu tenho um caderno só para as lives dele. Porque daí tá na sequência, se eu precisar consultar aquilo, tá lá naquele caderno. Aí tem, por exemplo, a live do Pablo da 459. Inclusive eu não misturo com as mentorias do PLD. Porque eu quero, por exemplo, se eu quiser saber o que o Pablo falou em tal live, eu vou botar mais prático para mim achar no caderno. Então eu uso isso, eu separo por cadernos. Eu compro assim o caderno de 10 matérias mesmo. Agora essas lives, por exemplo, do Thiago Brunet, que são assim, meia hora, né, por dia. Tem dia que às vezes não tem, por exemplo. Aí eu uso o caderno menorzinho. Né? Mas o caderno maior é bem mais gostoso para escrever, né? Você tem mais espaço, né? E eu escrevo rápido, então assim, tem conteúdo que se você tiver pouco espaço na folha, você passa um pouco de apuro para escrever, né? Então eu tenho feito muito isso, separado as lives, né? Agora, claro, tem um caderno que eu utilizo são as lives aleatórias. Vamos dizer que seja um assunto de marketing, algum assunto, por exemplo, de empreendedorismo, aí eu uso esse caderninho, tá ali tudo ali, tá tudo naquele espaço, aí tá tranquilo. Mas coisa que você tem todo dia, uma rotina, é legal você ter um caderno separado mesmo, pra você acessar, tá? Eu às vezes tenho um pouquinho de dificuldade, por exemplo, se eu for pegar o meu caderno hoje, eu não tô com ele aqui agora, que acho que tá no outro cômodo, mas tem muita coisa lá, sabe? Às vezes fico até meio perdida. Então assim, se eu for pegar um caderno hoje pra digitar, eu vou gastar um pouquinho de tempo. Então assim, se você tem um pouco de dificuldade também e já quiser fazer direto no computador, tranquilo. Ou também uma dica bacana que nem tava na minha folha aqui, assim que você terminar a live, você já vai e digita. E aí você vai arquivando, né? Eu não sei, sabe, se funciona com vocês, mas o caderno sempre está acessível para mim. O computador, se ele não estiver ligado, eu não tenho acesso. Ou, por exemplo, se estiver na nuvem, né, no Google Drive, até tudo bem. Mas nem sempre a gente tem essa ideia de colocar na nuvem, às vezes fica no computador mesmo. Então, assim, no caderno tá ali, eu preciso lembrar de tal coisa, eu já vou e acesso rapidamente. No computador parece que a gente esquece daquele assunto, né? Então, e é o computador que tá memorizando, né? E se você escreveu, parece que não, gente, mas vocês memorizaram. Tá tudo aqui dentro. É só acessar mesmo, fazer uma forcinha assim que acessa, né? Bom, gente, vamos pro quarto passo. O quarto passo é usar as plataformas. Por exemplo, aqui o Instagram, o Facebook, né? Ou algum site, para quem já tem um site. E aí vocês, por exemplo, exporem as opiniões de vocês. Ou, por exemplo, colocar as reflexões ou algum produto que vocês vendem. Vocês têm, assim, que escrever alguma coisa lá. Eu acho legal, tem aquelas newsletter, né? Que as pessoas colocam várias também reflexões, artigos. É muito legal, gente. E assim, tem que fazer o primeiro. Depois que faz o primeiro, mas eu não tenho assunto. Gente, eu também, não é que não tem assunto tem, conteúdo tem muito, tá assim, abarrotado de assunto. Você só precisa mesmo encontrar aquilo que você gosta. Eu mesmo faz pouco tempo que eu me descobri e falei, não, eu vou partir pros livros. Eu não sabia se eu ia pro design. O design também, eu tô envolvida com design também. Então assim, eu uso o design, eu faço as minhas artes no Canva, aí eu uso o design, eu também tô aqui, entendo um pouquinho de marketing digital, né? Eu estudei muito de Instagram antes de começar a ter o meu Instagram aqui, né? Antes de começar a publicar as coisas. Então é assim, eu acompanho muitas pessoas que falam do Instagram, dessa ferramenta. Porque assim, gente, todo dia essa ferramenta muda. Todo dia tem um recurso novo, né? Agora o recurso mais recente mesmo é aquele arrasta pra cima, ele já não tem mais. Para algumas pessoas eu não sei se já terminou esse recurso. Agora é um linkzinho que você coloca. Então assim, todo dia vai ter um recurso novo, né? Então assim, claro, a ideia deles é melhorar a plataforma a cada dia para que fique mais acessível mesmo. Então assim, vocês precisam estar em contato com essas ferramentas, né? Aprendendo um pouquinho mais. Óbvio, vocês têm que descobrir realmente aí alguma coisa que vocês gostam e arriscar, nem que depois mude, sabe? Eu vou começar a falar sobre outro assunto, tudo bem. Eu mesmo tinha 3 perfis, né? Um que eu usava para estudo, é bem bacana vocês terem um perfil só para estudo. Por exemplo, eu tava seguindo algumas pessoas, é uma dica assim que eu faço, né? Na verdade, nem tinha visto ninguém fazendo, eu já fui fazendo, eu tive essa ideia. Tenho assim um poucos seguidores lá, coloquei, por exemplo, 4 postagens. Aí, por exemplo, às vezes eu acho por exemplo, um post que me chama muita atenção, eu envio para essa conta minha pessoal.
E aí o que é interessante, porque aí se eu precisar consultar depois, tá lá, né? Tá tudo arquivadinho. Então eu uso esse recurso também, né? E assim, vocês precisam começar a publicar mesmo, sabe? Arriscar. Ah, eu não sei qual cor, qual paleta de cor, sabe? Vai arriscando, sabe? Escolhe assim, no máximo 2, pra não confundir muitas pessoas. Por exemplo, se você escolher 2 cores, nem ia falar esse assunto, mas tá entrando, eu vou falar. Você escolhe, por exemplo, 2 cores que vocês querem, da paleta de cores que vocês querem. Óbvio, se vocês pesquisarem sobre psicologia das cores, vocês vão perceber o que vocês querem transmitir para as pessoas, né? Eu escolhi, por exemplo, o laranja e o verde. Tô nessa por enquanto, ainda tem algumas coisas que me definem nele ainda. Mas depois pode ser que eu mude. Aí se vocês tiverem 2 cores, ainda vocês têm o branco, né? Às vezes eu dou uma quebradinha ali com o branco pra não ficar tão, né, o verde, o laranja, né? Então vocês podem fazer isso, né? Então aí vocês vão expor a ideia de vocês, sabe? Coloca uma foto de vocês, por exemplo, e coloca aí algum assunto. Quando ela fala as dicas fica sem som. Vocês estão conseguindo ouvir bem, gente? Deixa eu ver se aqui tá o som baixo aqui. Deixa eu aumentar aqui. Vocês estão me ouvindo bem agora? Tá ouvindo bem? Dá um joinha pra mim se vocês estão ouvindo bem aí. Então assim, nas redes sociais aqui, vocês precisam mesmo colocar a opinião de vocês. E pra vocês irem destravando, né? Por exemplo, quem não tem, por exemplo, a imagem, o rosto de vocês aí no perfil, já providencia, gente. Porque eu também não tinha no começo. Sabe aquela pessoa que se escondia atrás dos posts? Eu era essa. Então assim, aí a gente vai destravando aos poucos, né? E aí a forma que eu fui destravando, depois que eu coloquei a minha imagem, parece que daí eu comecei a destravar bem mais. E eu fui devagar, colocando outras postagens, fui destravando, sabe? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Ah, tá. Aí eu fui destravando aos poucos, né? Então assim, ainda tô me destravando, sabe? Até inclusive daqui uns dias eu quero fazer collab também, não fiz ainda. Eu achei que eu ia fazer a minha primeira live em formato collab. Mas Deus me falou assim, não, primeiro você vai fazer sozinha, porque você precisa destravar. Porque dependendo do que você vai falar com alguém em formato collab, você pode travar mais ainda. Então eu falei, eu preciso experimentar um pouco a ferramenta, ver como funcionam as lives. Então eu fui fazendo isso, né? Hoje mesmo eu fixei aqui o assunto da noite aqui, né? Mas as outras 2 lives eu não tinha fixado, porque eu não tinha olhado aqui. Mas antes de eu fazer a live, eu pesquisei um videozinho que falava sobre live. Pra você não ficar totalmente perdido, né? E falar, onde fica tal botão, ou tal ferramenta, né? Então é sempre bom vocês se informarem antes. E, claro, aquela famosa frase, não espere estar pronto pra começar, né? Eu tinha muito isso, eu tenho que estar pronto pra começar. As oportunidades surgiam, eu não aproveitava, né? Hoje não, Deus falou pra mim assim, tudo que surgir você tem que pegar, você não sabe o que isso vai dar, né? As oportunidades, elas passam muito rápido. A gente que cria elas, e aí as oportunidades vêm e a gente sai correndo, né? Então é isso, vocês têm que usar as ferramentas, né? E começar a colocar os conteúdos de vocês mesmo. E, de fato, pra ir destravando, né? E é claro, a partir do momento que vocês começam a escrever e entrar em contato com as outras pessoas, a fala de vocês também vai melhorando. Eu mesmo tenho uma puxadinha aí, né? Na fala. E às vezes eu tento falar um pouquinho melhor, tal, né? Mas vai e volta, a gente volta no sotaque da gente do interior de São Paulo mesmo, né? Mas tudo bem, é o nosso jeito. Aí, boa noite, Sueli. É o nosso jeito e cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua essência, né? E é isso que é mais interessante, porque imagine se todo mundo fosse igual, né? Não teria graça, né? Gente, então a gente partiu aí pro 4º passo, que é usar as plataformas, né? As ferramentas aí que vocês podem estar utilizando pra divulgar o conteúdo de vocês. E a gente vai pro 5º passo, que seria aí escolher pelo menos 3 pessoas pra vocês modelarem. Não é copiar, gente. É para que vocês comecem a acompanhar essas pessoas e perceber quais os assuntos que elas falam. Talvez assim, no assunto que você já escolheu, né? Um nicho que você escolheu. Você pode até ter mais nichos, né? Mas assim, boa noite, Crésio. Aí vocês vão escolhendo os assuntos de vocês e seguir mesmo essas 3 pessoas. E não seguir muito, porque senão vocês vão ficar perdidos, gente. Por exemplo, aqui no Instagram... Ai, obrigada, Tatiane. Tá bom, vou continuar assim então. Aqui no Instagram, por exemplo, é assim. No começo, eu comecei a seguir algumas pessoas para essas pessoas me seguirem. Que eu acho que é o natural que todo mundo faz no começo. Aí depois eu comecei a perceber que, na verdade, o Instagram, ele trabalha dessa forma. Você não pode... Boa noite, Leila.
Você não pode estar seguindo mais pessoas do que ter seguidores, entendeu? Então vocês têm que ter aí mais seguidores do que seguindo as pessoas. Então, só que, claro, tem um jeito certo depois, a gente pode estar falando em outras lives, para vocês deixarem de seguir essas pessoas aos poucos, senão também vocês podem sofrer um bloqueio aí na conta, né? Então, assim, começa a perceber lá os contatos que vocês têm aí que não faz mais sentido pra vocês, né? Aí, porque assim, o feed de vocês vai ficar totalmente lotado com muita... Porque imagina, tem 200 pessoas, você está seguindo 200 pessoas. Essas 200 pessoas postam, em média, 3 ou 4 postagens por dia. Aí você acessou o seu feed, tá lotado de informação. Repara pra vocês verem, cada vez que vocês saem do Instagram e voltam, já é outras publicações que aparecem lá. Por quê? Boa noite, Marcelo. Por quê? Que acontece essa atualização. E a partir do momento que você postou uma publicação, ela já tá contando que já tá distribuindo pras pessoas, né? Até às vezes eu fazia uma coisa que eu fazia errado, né? Eu errava, o perfeccionismo, né, gente? Tem que deixar também, viu? Eu errava alguma coisa no conteúdo e o que acontecia? Eu ia lá e editava, clicava lá nos 3 botões, nas 3 bolinhas lá, pra editar e arrumar aquele texto. É a mesma coisa, por exemplo, se você entregou a carta com o carteiro e ele levou. Ele tá levando, vai chegar até um destino. Aí você fala assim, nossa, eu esqueci, tinha mais uma carta pra ele. Aí você vai, corre atrás dele, ou chama ele volta. E aí você vai entregar novamente outra carta. Daí, quer dizer, aquele período que ele correu já não foi mais. Quem entrou naquele momento no Instagram já não vai ver mais aquela sua postagem. Então você vai atrapalhar mesmo o engajamento do seu post, né? E o seu alcance. Então o que vai acontecer? Dá tudo errado. Claro, depois de uns dias você pode alterar, se você achar que seja necessário. Mas se não for necessário, nem faça isso. Eu fazia muito isso, gente. Então, por isso que na hora que vocês forem postar, observem bem se está escrito certo, se não tem nada errado. O que eu uso muito, até não estava na anotação aqui, mas eu vou aproveitar e falar aqui, na modelagem, eu uso, por exemplo, notes do celular, eu coloco o meu conteúdo lá. Óbvio, tem gente que usa o computador, né, usa outras ferramentas. Aí, por exemplo, eu digito lá, eu posso digitar lá, eu normalmente digito direto na legenda. Mas se vocês forem digitar, por exemplo, lá, aí vocês conseguem olhar se tem alguma coisa errada, tudo certinho. Aí vocês copiam e colam lá e lê 2 ou 3 vezes pra ter certeza, né? Então não tem erro, né? Mas então assim, vocês vão escolher 3 pessoas pra vocês modelarem no nicho de vocês, no assunto que vocês gostam, né? E aí vocês vão começar a observar o que essas pessoas postam, qual que é a rotina delas. Por exemplo, tem pessoas que postam 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde. O ideal é que vocês postem no máximo 3 postagens. Tem gente que exagera, né? E aí o Instagram acho que nem entrega direito. Já tá difícil da entrega, né? Então você posta muito, sabe? Fica amarrotado o seu feed. E também fica o feed das outras pessoas também fica muito cheio. Óbvio, poste aquilo que for relevante, né? Nada assim, com exagero também, né? Eu mesmo, quando tava em lançamento do meu livro, eu acho que no último dia eu fiz 4 postagens, né? Foi o meu máximo até agora, então, porque é exagero, né, gente? No máximo 3, tá? Então, assim, você pode postar uma com um conteúdo profundo, por exemplo, uma reflexão e assim, Reels, ou diversificar também, né? Que nem no meu caso hoje. Eu fiz uma postagem, né, de uma frase minha. Tenho muitas frases aqui que tá escondida aqui ainda, né? Eu vou revelando aos pouquinhos aqui no Instagram. Teve um dia até eu contei numa live aqui. Eu gosto de falar isso aí porque talvez inspira vocês. Deus começou a falar muito ao meu ouvido, sabe? E às vezes eu não tinha esse costume de anotar na hora que ele falava alguma coisa. E eu falava, acho que não é nada, né? Acho que, nossa, mas umas frases bonitas, sabe? Bem elaborada, né? Aí um certo dia eu peguei e falei, não, eu vou começar a anotar tudo que ele tá falando pra mim. Eu gastei 20 minutos, gente. Esses 20 minutos ele me deu 50 frases bem elaboradas. Algumas aqui eu já soltei aqui no Instagram. E aí eu comecei a ter essa rotina. Todo dia eu parava um momentinho de fazer uma reflexão, né, com Deus. E aí ele falava algumas coisas, eu ia ali falando, ele ia completando a frase e saiu, gente. Tem mais de 200 frases já. Inclusive um dos próximos livros que eu vou fazer vai ser com as minhas reflexões. Aí eu pretendo colocar, por exemplo, as frases e explicar algumas coisinhas dessas frases, né? Tipo, o que essa frase representa, né? Eu pretendo aprofundar um pouquinho mais. Então, assim, é interessante vocês terem, mas fazer essa modelagem, tá? Mas não copiar, né? Vocês podem, por exemplo, pegar uma arte. Nossa, eu achei muito interessante aquela arte. E a forma como aquela pessoa escreveu. Um exemplo. Eu nem ia falar muito no Instagram aqui hoje, não sei por que tá surgindo esse assunto, mas assim, são coisas que eu aprendi e eu não tenho problema em compartilhar, porque
quanto mais você compartilha, mais você aprende, né? Aprende duas vezes, né? Quando você ensina, né? E ensinar é muito bom, gente. Eu descobri assim, ensinar, eu sempre soube que eu sabia ensinar. Mas eu tinha esse medo de ensinar, então, e hoje Deus me deu essa liberdade, a gente aproveita um pouquinho, né, do recurso. Então, por exemplo, nas legendas, sempre vocês têm que colocar um espacinho entre os parágrafos. Nunca colocar aquele textão, sabe, cheio, assim, sabe, reto, sabe? Porque senão a pessoa desiste da leitura. Eu mesmo, normalmente eu leio as legendas. Até porque já é uma forma de destravar na escrita também. Vocês vão começar a ver como que as pessoas escrevem. Eu mesmo tenho a minha forma de escrever. Eu não fico copiando em ninguém. Uma coisa que eu aprendi muito, sem estudar tão profundamente o copywriting, que é aquelas frases de persuasão, eu sei que quando você vai colocar uma postagem, a sua legenda, você começa com uma frase curtinha, que é a sua headline, que é como se fosse um título ali, bem curtinha. Você nunca começa assim o texto, já um textão, e vai descendo. Não, você coloca uma frasezinha, por exemplo, boa noite, Medi Pereira. Aí você coloca, por exemplo, uma frasezinha assim, você sabia que acontecia isso? Interrogação. Daí vai ter aquela assim, mais. Porque nem sempre a pessoa vai querer olhar a sua legenda. Aí o que acontece? Essa frase que você colocou, a pessoa fala assim, do que será que ela tá falando? Daí ela clica no mais e começa a fazer a leitura da sua legenda. Óbvio que não seja aquela legenda enorme também, né? Se você quiser colocar alguns gifzinhos ali, alguma coisa pra dar uma descontraída, tudo bem. Nada com exagero também. Mas eu comecei a usar muito isso. Por exemplo, que seja 3 linhas, depois mais um espacinho, mais 3 linhas, né? Nunca aquele textão corrido. Porque a pessoa desiste de fazer essa leitura. Muitas vezes ela nem entra ali na parte da leitura, né? Pra fazer a cena. Então assim, como vocês vão estar... Nós estamos no 5º passo, que é a modelagem, né? Aí vocês vão estar acompanhando essas pessoas que fazem que tem esses conteúdos. Observe, gente, as legendas. Observe a pergunta que eles fazem no final, que é a chamada pra ação, que é o CTA, né? A chamada pra ação. Então escreva... Boa noite, Cristiane. Então compartilhe com mais 3 pessoas. O que você achou? Sim ou não? Né? O que você faria nessa situação? Óbvio que tem perguntas que se você fizer e for muito complexa, ninguém vai querer responder. Tem que ser um negócio muito simples, gente. É sim ou não? Você vem ou não? Sabe? Tem minha live amanhã. E aí, você vem? E aí, o que você faria nessa situação? Daí já fica um pouco complexo. Porque assim, o Instagram aqui é tudo instantâneo. As coisas acontecem muito rápido. Então, a pessoa tá descendo ali o feed e às vezes ela passa a sua arte tem que chamar muita atenção, né? Tem que chamar muita atenção pra pessoa parar mesmo e olhar. Um exemplo, eu gosto muito de colocar, por exemplo, todas as minhas postagens, eu envio também nos meus stories e coloco, clique aqui, né? Leia a legenda, sabe? Às vezes a pessoa não vai lá. Mas normalmente, como as minhas postagens já é uma frase, alguma coisa assim reflexiva, a pessoa já lê ali mesmo, né? E assim, trabalhando bastante os stories. No começo, gente, eu não trabalhava tanto os meus stories. Depois eu comecei a trabalhar, eu vi que deu movimento, sabe? As pessoas estão chegando pelos meus stories pra olhar o meu feed. Então, assim, é muito simples, sabe? Só que vocês têm que ter uma rotina diária, né, gente? No começo não foi tão fácil, mas eu peguei um livro aí, que inclusive esse livro ele tá presente, eu falo dele no meu livro, que é umas orações aí que tem no meio do caminho aí, que é orações diárias, né? Algumas reflexões. E aí o que acontece? São 9 meses. Então, assim, desse livro, a duração dele é 9 meses. Então, assim, eu tô postando todos os dias essas mensagens. Então eu comecei a falar, nossa, né, eu não consigo ficar um dia sem postar. Então, pelo menos uma vez eu tenho que postar essa mensagem. Já é motivo suficiente pra eu não deixar de postar alguma coisa. Algumas pessoas falam, né, que não precisa postar todos os dias. Eu acredito que precisa, porque é que nem alimentar, né, gente? Você não fica sem alimentar, alimenta só no sábado e fica a semana inteira sem alimentar, não é verdade? Então esse eu acho que é um exemplo muito simples para vocês entenderem a questão do Instagram. As pessoas precisam, eu acredito nesse ponto de vista, porque assim, eu falo que as minhas mensagens são pílulas do céu. Na semana passada eu falei isso, né? Na outra semana também. São pílulas do céu. Então assim, às vezes uma frase que você coloca e de repente surge na frente da pessoa é o suficiente para ela ali mudar a vida dela, sabe? Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Nossa, isso aqui mudou minha vida, sabe? Coisas simples, né? Então ajuda muitas pessoas. E às vezes ela tá assim, naquela correria, né? Então se a sua arte for muito boa, ela vai chamar atenção, automaticamente a pessoa vai ler a sua legenda
e vai querer fazer um comentário. No meu mesmo, tem pessoas que às vezes não fazem muito comentários, mas curte ali, ultimamente tem uns comentáriozinhos ali. Mas nem tô ligando muito pra isso, sabe? Que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Esse conteúdo, ele fica rodando ali, né? Ele tem um certo alcance, então tem que aproveitar esse alcance e colocando os conteúdos aí, por exemplo. Por que eu tô fazendo essa live? Pra vocês destravarem na escrita. Essas dicas que eu dei, tudo tá ligado com a escrita, porque tudo, gente, é conteúdo. Você vai postar, por exemplo, vai colocar só uma foto, não tem sentido, né? Ninguém coloca só uma foto lá, ou seja, a foto, quando a pessoa coloca, é para que gere realmente conexão com as outras pessoas. Então, e é uma forma dela falar alguma coisa que ela fez naquele dia, ou algum evento que aconteceu na vida dela, e ela achou interessante colocar aquela foto, daí ela vai escrever sobre aquilo. Então, tudo vai ter conteúdo. Por isso que vocês, quanto mais vocês postarem, treinarem a escrita de vocês, vão destravando, gente, é automático, tá? Ah, não sei escrever. Boa noite, Luke. Ah, eu não sei escrever tudo, mas assim, é normal, gente, vai devagarzinho mesmo. Boa noite, Luana. Vai assim, olhando, observando as outras pessoas, como que elas fazem. Pega essas dicas, anota num caderno, depois pra você consultar e refazer novamente, tá? Então, o quinto passo demora um pouquinho mais aí, mas é a parte realmente de modelagem, né? É uma coisa assim que me ajudou bastante. Eu, na verdade, comecei a usar recentemente a modelagem. Tô olhando algumas pessoas e falei, nossa, eu achei legal aquela ideia da pessoa. Aí eu vou e replico, mas na minha versão, né? Na minha autoridade. Aí o sexto, gente, esse aí é uma coisa que me atingia muito. Ainda luto com isso, acredito que muita gente luta com isso, que é a procrastinação, né? Não procrastinar, gente, eu sei que é difícil. A minha procrastinação, ela não é muito pesada. Por exemplo, eu sempre tô estudando, então não vou falar assim que eu tô procrastinando. Mas a minha dificuldade maior era colocar em prática, né? Aí depois que eu falei assim, não, eu preciso fazer meu livro em 30 dias, né? Que é o prazo do MVP do curso que a gente fez aí, do programa de Liberdade Digital do Pablo Marçal. Aí o que eu fiz? Eu coloquei pressão, gente. Eu sei que tem gente que não gosta de pressão. A gente aprende muito sobre isso todos os dias, né? Nas nossas mentorias. Tem que colocar pressão, senão não vai, gente. Tem gente que, claro, precisa dar uma empurrada, né? Tem pessoas que precisam que pegue na mão delas, né? Eu mesmo, eu tenho facilidade eu sou mais autodidata, né? Eu aprendo assim, tudo sozinha mesmo, sabe? Eu tenho essa facilidade. Só que é tanto aprendizado que às vezes você bloqueia, você trava, e aí você fala assim, eu tô com um exercício pra fazer aqui, depois eu faço. Acaba procrastinando, né? Então, pra isso você teria que ter recompensas. Por exemplo, eu só vou acessar o meu celular, eu só vou olhar meu WhatsApp depois, olha só, depois que eu escrever pelo menos uma página do meu livro. Ou depois que eu fazer tal tarefa. Uma coisa que eu aprendi bastante aqui com uma profissional que tem aqui, que é a Thaís Guedes, gente, ela fala muito da procrastinação. Ela estuda muito sobre isso. Inclusive, ela tem, assim, indícios de... Como que fala? É cientificamente provado tudo que ela estuda, né? Então, assim, olha que legal, você já tá na 12ª. Uau, segunda página. Legal, Luke. É isso aí, não pode parar não, né? Então ela fala muito sobre procrastinação, então eu aprendi muito com ela. O que ela fala? Sempre comece de manhã, faça a atividade que mais vai demandar a sua energia, né? Porque de manhã você está mais exposto, né? Agora eu mesmo, não sei, talvez eu seja um pouco diferenciada, mas eu consigo produzir muito mais à noite, de madrugada principalmente. Mesmo que eu não tenha descansado tanto durante o dia, eu sou um pouco atípica, né? Mas por quê? Eu tenho que, por exemplo, eu tenho que ter o foco, eu tenho que estar estudando, o meu foco ele tá ali, e eu tenho que estar assim no silêncio total, né? E ninguém me atormentando, por exemplo, tem que estar no silêncio. Então, por exemplo, o maior silêncio que tem de madrugada, né? De manhãzinha também. Mas de manhãzinha, eu já tenho a minha faculdade que eu faço, né? Tem as aulas das mentorias também que a gente faz, né? Dos cursos. Então, já não tem esse tempinho para poder estar, esse momento, né? Por exemplo, eu tenho inspiração. Às vezes, na verdade, o meu livro, gente, fiz em 5 dias, tá? Eu falo que é menos de 30 pra não ficar muito assim, nossa, exagero, né? Eu usei só 5 dias. Por que 5 dias? Eu peguei, por exemplo, um dia que nem hoje. Comecei a escrever bastante, né? Fiz, por exemplo, 6, 7, 10 páginas, só hoje, em algumas horas. Escrevendo bem rápido, assim, tudo que vinha eu colocava, gente. Então esse aí também vou fazer Pra quem não sabe também, eu tô aberta aí a minha mentoria, né? Que eu vou fazer uma mentoria de 4 aulas gratuitas pra mim testar mesmo a minha mentoria com a metodologia que eu usei. A minha metodologia ela é muito simples, tá? Não tem assim muito segredo, não pretendo ficar falando palavras rebuscadas
outras técnicas assim, né? Eu quero que vocês escrevam, só isso, porque às vezes você fica, por exemplo, nossa, ai, é linha editorial, ai, é capa, prefácio, agradecimento, nossa, nunca vou fazer isso, entendeu? É o que eu fiz, eu dei uma parada, eu falei, não, eu só tenho que escrever. Aí você escreveu, aí eu vou falar isso na minha mentoria, bem certinho, pra não esticar aqui, porque a nossa live já tá ficando longa, né? Então assim, eu quero que vocês escrevam de fato, sabe? Vocês extraiam tudo que tem aí dentro, depois a gente trabalha com o texto, revisa, organiza ele. Ah, as ideias aqui estão meio confusas, a gente organiza. Tudo que eu apliquei no meu livro, que eu fiz em 5 dias, mas assim, eu procrastinei bastante durante os 30 dias. E aí nos últimos dias eu botei pressão mesmo, sabe? Em um dia eu fiz tudo, prefácio, agradecimento, sinopse, sabe? As frases, aquelas páginas de respiro, sabe? Eu fiz tudo num dia só. Então foi loucura mesmo, né? Então, pra que isso não aconteça, é legal que vocês tenham uma programação, todo dia escreva um pouquinho, né? E até porque todo dia vocês têm uma inspiração nova, né? Não é todo dia que você está disposto também, né? Então, o procrastinar, e talvez se vocês estão passando por isso aí, vocês têm que trabalhar um pouquinho mais. E só mesmo depois que vocês cumprirem tudo que vocês têm que cumprir, as tarefas de vocês, aí sim vocês aplicam a recompensa, né? Porque essa questão da recompensa é muito importante, né? E para que você realmente veja aí o seu livro em andamento, né? Que você não fique parado no meio do caminho, tá? Óbvio, peça ajuda para alguém, gente, se vocês tiverem dificuldade. Ah, eu não sei escrever, organizar as ideias. Peça para alguém que tem facilidade. Eu não sei se tá aqui na próxima etapa, acho que não. Já tô chegando no 7º passo já, né? Grava um áudio, envia para alguém que esteja a fim de ajudar vocês, né? E é bem interessante aí vocês terem essas outras opções, né? Não ficar somente, por exemplo, eu não sei escrever, então não vou escrever nunca, né? Não, realmente tem pessoas que estão aí motivadas aqui na internet, né? A gente tem os grupos de estudo aí, tem pessoas que realmente estão ajudando, né? Eu sei que tem muita gente cobrando mesmo, né? Porque é um trabalho árduo, né? Dá trabalho, né, gente? A gente tem nossa família, né? Tem bastante coisa pra fazer, né? Eu mesmo tenho uma rotina um pouco pesada, mas eu dou conta de tudo, assim, né? A gente dá um jeito, né? E aí você vai entrar, por exemplo, outra dica aqui dentro do não procrastinar, entra num grupo de pessoas que essas pessoas vão te ajudar, né? Eu tenho um grupo lá de estudo, entra nesse grupo. Mas se esse grupo estiver atrapalhando vocês, estiver deixando vocês mais ainda procrastinando, aí vocês vão ficar fazendo, por exemplo, gestão do WhatsApp, por exemplo, né? Aí você não vai fazer nunca o seu livro, porque isso gasta tempo, né? Então, assim, só fique realmente num grupo que esteja incentivando vocês, de fato, que vocês consigam aí dar andamento no livro de vocês, certo? Para que vocês também caminhem juntos, mudem a questão dos hábitos, comportamentos de vocês, tá? Então, tudo é treino, gente, tudo assim, vocês têm que sair do lugar, começar, tá? Toda a construção começou com o primeiro tijolo, então basicamente é isso, tá? Então, 6º passo, não procrastinar. No 7º passo, partir pra ação, né, gente? Então, vocês não têm, assim, mais desculpas pra não escrever o livro de vocês, assim, com algumas dicas, óbvio que são dicas, assim, particularmente minha, né, que assim, eu fui discorrendo ao longo do tempo, são bem básicas, veio muito mais dicas, gente, mas assim, cada live tem que ter um tema pra gente ter alguma coisa pra discutir e que, assim, a gente evolua nos assuntos, né, porque é muita coisa, né, gente? Por isso que é legal vocês fazerem live. Nem que seja a primeira, gente, não ficou legal, tem um problema com a autoimagem, sabe? Eu mesmo, no começo, eu coloquei o filtro, eu não sei o que acontece, eu acho que cheguei na conclusão que Deus não quer que eu coloque o filtro, Ele quer que eu apareça do jeito que eu tô mesmo, né? Então tudo bem, não tem problema, né? O filtro meu não saiu, mas tudo bem. Então assim, coloca o objetivo de vocês no papel. Hoje eu quero fazer um parágrafo. Amanhã eu quero fazer 2 páginas. Comece a escrever. Só que além de você colocar no papel o que você vai fazer, também coloque a data. Gente, eu lembro que eu coloquei, a gente tava no evento aí assistindo aí o programa do Pá Marçal, acho que foi no Start Digital, não, no Aglomeração Digital, que eu assisti, eu acompanhei. Ele falou na questão do livro, sabe? Daí eu conheci a Elisângela, que eu também não conhecia. A hora que eu vi ela, já encantou meu olho. Eu falei, nossa, ela explica de uma maneira tão simples, né? Gente, eu coloquei data. Eu coloquei que o meu livro ele ia sair do dia 18/9. Acho que era mais ou menos aí contei uns 3 meses pro meu livro. Gente, foi impressionante. Saiu, eu fiz meu livro, eu consegui terminar no dia 12 de setembro. Na verdade, eu tava com ele pronto antes. Boa noite, Daniele.
no dia 12 que eu fiz o lançamento de fato, mas eu já tinha terminado uns dias antes, que eu tinha feito meu pré-lançamento, né? Então assim, foram 16 dias a menos da minha programação. Porque quando você coloca a data, e outra, coloque a data, né, final. Tá, de começar você já tem que começar já mesmo, né? Então, quando você coloca a data final, realmente você alcança ela, né? E tudo que você marca, gente, chega rapidinho, né? É que nem casamento, né? Você marcou, nossa, eu tenho 4 meses pra preparar meu casamento, e aquela agitação, e a data vai passando correndo, antes não passava tão rápido, e aí você marcou aquela data, começa a acelerar, gente. Nossa, aí dispara. Aí realmente chega na data, e aí vocês têm que cumprir, gente. Tem que fazer o que foi combinado, né? Certo? E óbvio, coloquem poucos objetivos que sejam alcançáveis, tá? Não adianta você colocar uma lista gigante que você, por exemplo, coloca uma lista gigante e você não vai cumprir nenhuma, né? Então, assim, coloque 3 objetivos hoje, 3 amanhã, né? Tranquilamente, entendeu? Do meu lançamento, eu cheguei a comentar ele na primeira live. Foi muito simples o meu lançamento, gente. Eu não usei tráfego pago. Foi tudo orgânico mesmo, tá? As artes foram eu mesma que fiz, né? Até a gente fala que é eu agência, né? E eu não ia fazer aquela parte lá da contagem regressiva. Faltam 2, faltam 3, faltam 1, é hoje, né? Aí, de repente, eu senti vontade de fazer. Por quê? Porque eu tinha que fazer uma live, gente. Eu fiz uma live, aí já lancei meu livro, só que eu tinha feito ele antes, a divulgação, como pré-lançamento. Inclusive, o valor do meu livro, que é o livro digital ainda, né? Se Deus quiser, a gente vai ter aí o livro físico também. Só estou esperando a oportunidade certa para isso. Mas, a princípio, realmente a ideia era um livro digital. Até eu falava e-book, né? Aí, até um colega meu que me ajudou na parte da diagramação, ele falou, não, livro digital. Daí eu falei, verdade, até mais bonito, né? Aí eu comecei a falar livro digital. Até um post meu que falava e-book, né? Falei, não, agora eu só falo livro digital, gente. É bem mais bonito, né? Porque hoje tá tudo digital, né? Então, aí eu fiz o pré-lançamento, fiz as divulgações, fiz algumas artes, né? Foi bem legal, sabe? Teve, assim, algumas vendas já ali no pré-lançamento. Ainda estou vendendo ainda, né? Não foi assim, não vai sair vendendo, eu vou vender 100 livros. Não é assim, você vende 3, 4, depende, sabe? Mas é um bom começo, né? Só de você saber que você tem um infoproduto, que ele saiu de dentro de você, sabe? É algo exclusivo, só você tem, né? Então é muito legal, né? Então aí eu fiz a minha contagem, né? Faltam 3, faltam 2, faltam 1, é hoje. Aí fiz as minhas artes. Aí, gente, encarei a live. Imagina, a primeira live, lançamento do meu livro. Aí, por isso que eu falei pra vocês que é importante vocês analisarem os outros perfis, ver como eles fazem. Como que eles fazem o lançamento, o que eles falam, como que eles começam uma live. Aí vocês começar a fazer parecido, sabe? Oi, boa noite, sejam bem-vindos, já vai compartilhando aqui, ali, né? Aí você já começa assim, hoje eu vou falar de tal assunto, entendeu? Aí vocês realmente têm aí... você tem um de emagrecimento? Legal, legal. E então, inclusive um nicho que tá em alta aí, né? Nossa, até esses dias eu tava dando uma olhada em alguns exercícios físicos aqui. Impressionante, gente. Meu feed já tá enchendo de coisa de emagrecimento, né? De exercício físico. Fiquem espertos aí, gente, com o algoritmo, viu? Porque se vocês ficarem alguns minutinhos olhando sobre um assunto, toda hora vai ter anúncio daquele assunto pra vocês. Reparem pra vocês verem. Então ele é muito rápido, né? Hoje em dia o celular, se você fala perto do celular alguma coisa, pode ter certeza que daqui uns minutinhos você já vai ter aí algum produto sendo oferecido pra vocês referente àquilo que você comentou. Eu preciso comprar uma sandália, uma camiseta de tal marca, né? De repente o anúncio começa a brotar aí, gente, porque o tráfego pago é muito forte, né? Os anúncios, eles nos perseguem de fato, né? Mas foi basicamente isso, sabe? Aí eu fiz, essa live eu tinha todo um script, né? Eu anotei algumas coisas. Não é assim, gente, é sério. Vocês, quando for fazer a live de vocês, pega um papel em branco, uma folha sulfite, que é o que eu faço, tá? É uma dica que eu já tô dando extra, porque eu nem ia dar aqui agora, né? Por causa do tempo. Começa a anotar, coloca já um tema. Qual que é o tema que eu vou fazer? Nesse dia, no caso, é o lançamento, né? Aí coloca o lançamento, aí vai colocando alguns assuntos. Você quer falar passos de alguma coisa? Você quer falar assuntos? Coloca uns títulos assim, olha, eu quero falar sobre esse assunto.
Aí você coloca alguns teminhas embaixo. Faz de cabeça mesmo, gente, sabe? É bem natural. Óbvio, se você for um especialista mais aprofundado, com certeza você vai colocar aí assuntos mais específicos, né? Mais robustos, né? Mas no meu caso, assim, que é um pouco mais leve, eu aproveito a inspiração mesmo, uso aquilo que eu tenho de recurso, aquelas coisas que eu já aprendi, coloco no papel, acredito que sejam relevantes. As próximas lives eu acredito que vai ser bem dinâmica também, porque tem coisas que, por exemplo, eu vou falar que nem todo mundo fala, porque é a minha visão, é a forma que eu enxergo, né? Então vocês têm que começar assim, ter o ponto de vista de vocês, né? A partir disso vocês começam a falar de uma forma que talvez ninguém fale, então, e vocês vão estar contribuindo com certeza, porque o que eu tenho visto hoje aqui, muitas pessoas têm o costume de ensinar muito complexo, sabe? E aí as pessoas ficam com dificuldade, sabe? Ah, mas eu não sei nem iniciar uma live. Então se você vai dando dicas, falando alguma coisa, que nem hoje eu falei pra vocês sobre legenda, falei pra vocês sobre modelagem, falei pra vocês que é interessante vocês comentarem. Ó, outra coisa também, viu, gente? Uma coisa que eu uso muito, eu assisti uma live, eu tirei um print, eu vou postar nos meus stories, a pessoa vai repostar. Automaticamente, quem for da conta de outra pessoa que você postou, um print, alguma coisa, ela vai achar legal aquilo que você compartilhou nos seus stories e vai acessar a outra conta. Automaticamente alguém vai te encontrar e vai começar a seguir você. Nossa, que conteúdo legal! Entendeu? Então vocês têm que se ajudar também, gente, porque senão vocês ficam só esperando. Outra, não comprem seguidores, viu, gente? Isso aí é balela, tá? Não entrem nessa. Se alguém de vocês aqui entrou nessa, vai ter que criar um perfil novo, infelizmente. Ou tentar aí começar um trabalho do zero aí, né? Entendeu? Boa noite, Mônica. Entendeu? Aí vocês têm que começar um trabalho do zero aí, mas fiquem espertos, tá? Trabalhem mesmo organicamente, aqueles que podem, claro, tráfego pago usem mesmo, né? Façam aí mesmo divulgação dos posts de vocês que realmente tenham relevância e que vocês percebam, nossa, esse conteúdo é muito bom, vai ter um bom alcance e de fato compensa fazer o tráfego pago, né? Então, eu trabalho muito orgânico, gente. Olha, se vocês olharem a quantidade de pessoas que tá me seguindo, eu trabalhei, gente, em cima, sabe? Foi uma conquista atrás da outra, sabe? Eu gerei valor pra pessoa, eu assisti uma live, eu fiz um comentário. Claro, tem pessoas que são muito relevantes aqui, né? Que são as pessoas mais assim, que tem muitos seguidores. É difícil elas seguirem vocês, tá? A não ser que elas se identifiquem muito com vocês, tá? Mas raramente, elas têm bem pouquinhos seguidores, né? Seguindo, né? Seguidores tem bastante. Mas, é assim, como que você vai querer que alguém comente no seu post se você não comenta no post de ninguém? Fala sério, hein, gente? Daí não dá, né? Então, assim, sejam mesmo aí, trabalhem mutuamente, sabe? Gerem valor para as pessoas para que elas também consigam gerar valor para vocês. Eu mesmo tenho contato com muitas pessoas que são relevantes aqui no Instagram. Eu sempre comento no post delas e elas retribuem. Ó, legal, valeu. É isso aí, o que você achou daquela parte, sabe? Então a gente tem uma interação ali. Cada vez que você tem essa interação, obviamente que você vai ter realmente aí um maior engajamento e maior alcance. Eu mesmo com pouquinhos seguidores, eu chegava a mais de 20 mil alcance. Só com essa minha interação. Claro, você não vai ficar o dia todo no celular também, né, gente? A gente tem mais o que fazer, né? Mas tire aí pelo menos 3 ou 4 momentos do dia pra dar um pouquinho de atenção. Porque o Instagram, se vocês não ficarem muito tempo nele, ele também não vai nem ligar pra vocês. Ele vai falar assim, essa pessoa não tá interessada aqui na plataforma, então eu não vou ajudar ela. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, o algoritmo ele é muito esperto, né? Então vocês têm que ser um pouquinho mais esperto que eles, tá? Tem que ser muito mais rápido que eles, porque senão vocês vão ficar aí a ver navios mesmo, tá? Então são dicas simples, tá? Eu pretendo trazer muito mais dicas aqui. São dicas realmente de experiências minhas, tá? Às vezes você não vê algum post, ou às vezes você vê também, mas normalmente é coisa que eu testei. Testar sempre, viu, gente? Usem bastante os stories. Nos stories é legal, se vocês deram uma olhadinha nos meus stories, e se alguém, por exemplo, porventura, como que você fez tal coisa? Me chame aqui que eu te ajudo, tá? Eu dou umas dicas pra vocês aí. É tudo inspiracional, gente. Surge na hora, sabe? Às vezes eu tenho uma ideia de colocar um texto lá em cima, um texto embaixo. Ou eu uso, por exemplo, alguma imagem minha com algum recurso a mais, eu coloco. Eu procuro trabalhar de várias formas, porque a gente precisa trabalhar, usar de fato a nossa criatividade com criatividade, né, gente? É mais ou menos assim, tá? Isso, tem que ser mais perto que o algoritmo, é isso mesmo.
Entendeu? Porque senão você vai ser engolido por ele, né? Pode ser o nome de um livro. Ah, com certeza. Boa, essa foi boa mesmo. Porque quem sabe eu não faço umas dicas aí dos meus testes do Instagram aqui, né? Mas tudo bem. Gente, assim, antes de eu fazer, eu tenho umas frases que eu vou passar pra vocês. A mensagem final, então, pra vocês é assim. Que vocês realmente experimentem essas dicas, tá? Essa live, ela vai ficar gravada, tá? No IGTV. Vocês podem depois voltar nela, assistir com mais calma, anotar se vocês não anotaram porventura agora. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade pra anotar a hora que tá assistindo, né? Eu tive que aprender a fazer isso com muita rapidez, porque eu sei que tem lives que não ficam salvas, então pra mim é valioso. Por exemplo, eu considero como mentoria. Ah, aquela live não vai ficar salva? Gente, eu tive o prazer de assistir aquela live ao vivo, peguei todo o conteúdo, né? Então assim, aproveite tudo que vocês puderem mesmo, anotem. Vocês não sabem quando vocês vão utilizar esses recursos. Claro, tem gente que memoriza só ouvindo, então já vai e pratica, tá? Então, testem todas essas dicas, né? E aí depois vocês falam pra mim aí se deu certo, o que vocês testaram, tá bom? A gente pode estar compartilhando. Sempre depois da live eu deixo uma caixinha de perguntas, se vocês quiserem mandar perguntas, eu posso estar respondendo, a gente vai estar aí interagindo, tá bom? Um ajuda o outro, tá? A ideia é essa. Isso pra mim é gerar valor. A live é um formato de transbordo. Acredito que eu tô gerando valor pra vocês. E façam isso com as outras pessoas também, tenham coragem, tá? Até se alguém tiver aqui e quiser qualquer dia fazer uma collab, a gente faz. Só precisa combinar o tema pra gente não ficar muito fora do tema, né? E pra destravar mesmo. Porque no começo eu lembro que Deus falou pra mim assim, que eu ia destravar muita gente. Eu fiquei pensando, nossa, mas eu tô travada, né? Como que eu vou destravar muita gente, né? Aí Deus falou, não, você precisa destravar e ir destravando, porque o destrave ele é eterno, né? A gente nunca destrava tudo, né? Aos poucos. E realmente eu percebo que tem muitas pessoas que já estão destravando, né? Porque eu sempre gostei muito de aconselhar as pessoas. Uso muito esse recurso, tá? E assim a gente tem feito. Tem muitas pessoas que já estão aí dando feedback pra mim, né? Olha, foi legal aquilo que você falou. Olha, aquilo que você compartilhou comigo me ajudou muito. Então assim, nossa, pra mim eu fico muito contente, sabe? Porque são sinais que realmente de Deus, mostrando que de fato o nosso trabalho tá sendo bem feito, que a gente tá fazendo a nossa parte, né? Nem que seja só uma gotinha no mar, mas é um movimento, né? Deus age no movimento, tá? Então eu quero ler pra vocês 2 trechinhos aqui da Bíblia. Já ser reservado para ser um pouquinho mais rápido, né? Em Provérbios 16, capítulo 16, versículo 1, fala assim: ao ser humano cabem os projetos, mas a resposta pertence ao Senhor, tá? Então assim, vocês têm que ter o projeto de vocês, vocês têm que dar iniciativa àquilo que vocês programaram, ter o objetivo de fato, que a resposta vem do Senhor, sabe? Por exemplo, eu falei assim, não, eu preparei uma live, eu vou ensinar as pessoas e o Senhor vai dar respostas para as pessoas através da minha boca. Então, a gente sabe que boca fechada mata, né? Então a gente tem que utilizar a boca para salvar vidas, tá bom? Já é um bom começo, né? E aí, continuando em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, fala assim: o coração humano, ele projeta o caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. Tá vendo? Então você precisa projetar alguma coisa pelo menos, tá? Você precisa ter alguma coisa em mente, né? E é o Senhor quem vai dirigir os seus passos. Então assim, a gente sabe, eu tava muito paralisada no como. Nossa, eu vou fazer uma live, mas como que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Aquele monte de pergunta, né? Que fica bombardeando, né? A nossa ilha aqui dentro, né? E aí eu pensei, daí ultimamente a gente tá aprendendo muito sobre isso, né? Que a gente tem que deixar o como de lado, né? O como é de Deus, né? E aí o quem e o que a gente que se vira daí, né? Então é simples, gente. É só vocês começarem, tá? O como ele vai surgindo no caminho. Deus, ele age mesmo no movimento, tá? Eu comecei a agir mesmo com muita precisão. E Deus tem me revelado muitas coisas. E não dá pra ficar de boca fechada mais, gente. Eu acho que... eu tinha tudo pra não estar falando nada aqui. Eu podia estar tranquila agora, descansando, fazendo qualquer coisa. Hoje mesmo. Nem descansei durante o dia, né? Tô desde cedinho estudando, né? Eu tenho uma filha de 2 anos e 5 meses. Inclusive tô treinando ela, né? Minha general aqui de casa, né? E, gente, ela mergulha nos livros o dia inteiro. Apesar de não saber ler ainda, tá começando a falar os pouquinhos, né? Ela dorme com os livros do lado, acorda com o livro do lado, né? Então, assim, porque eu tenho livro pra casa toda. É outra dica, gente. Essa aqui é extra de extra, né? Eu só não tenho livro no banheiro. Eu falei na live passada isso. Mas o resto dos cômodos tem livro em todos os lugares, né?
livro de finança, de administração, que eu fiz gestão empresarial, né? Eu sou formada em gestão empresarial pela uma faculdade de tecnologia e eu estudo gestão de TI ainda, né? Tô pensando em deixar, mas acho que eu vou aguentar mais um restinho, falta só um ano pra eu acabar. Porque eu entrei aqui no digital, então assim, eu percebi que o digital ele suga um pouquinho a gente. E eu percebi assim, nossa, eu preciso me dedicar mais aqui, né? Eu percebo que aqui tá dando muito resultado. E a gente precisa correr em busca do nosso propósito, né, gente? Que é o que a gente faz. E a gente tem que fazer com um bom agrado a Deus, né? E fazer o melhor que a gente pode, né? Então essa frase ficou bem legal pra vocês aí, né? E outra, um bom projeto, gente, ele começa com data final, tá? Coloque a data final. Ah, eu quero 3 meses pro meu livro, eu quero 2 semanas, um mês, tá? E realmente começar a colocar algum esboço no papel, sabe? Eu indico que você já comece escrevendo diretão, sabe? Ah, eu vou escolher... Eu acho que eu tenho um post que fala isso também, né? São algumas dicas. Você escolhe, por exemplo, uma fase. Ah, você é em gestão pública. Ah, legal, legal. Você escolhe, por exemplo, uma fase da sua vida. Eu escolhi 3 fases no meu livro, tá? A fase que eu conheci o meu esposo, a fase que eu me tornei mãe e a fase que eu comecei nos meus estudos e não parei mais. Porque, assim, depois que você faz uma faculdade, eu não sei vocês, mas você não consegue parar mais, tá? É uma atrás da outra. Claro que hoje em dia eu percebo que o digital ele tem proporcionado, assim... Tem gente que não faz faculdade porque o digital, você vai direto pro digital, já tem muito mais oportunidades. Mas tem gente que tem sonho. Eu tinha um sonho de fazer uma faculdade e consegui fazer, né? E tô pra segunda aí também. Mas não é aquilo que define você, tá, gente? Então, assim, o mercado, assim, ele tá cheio de oportunidades. Aqui o digital você só precisa saber aproveitar as oportunidades de fato e criar elas, né, gente? Aí, a partir desse ponto, vocês conseguem desenvolver muita coisa aqui, tá bom? 2 frases de 2 pessoas que eu acho muito relevante aqui também no perfil, no Instagram, do Janguier Diniz. Ele fala assim, ó: se você for desistir, desista de desistir, tá? Então vocês não têm mais essa opção de desistir, tá? Você só tem a opção de começar e não parar mais, tá bom? E a outra frase também, foi uma das frases, inclusive, que tem me norteado aqui, é do professor Gilberto Augusto, inclusive nosso mentor, né, de copywriting. Ele fala assim, ó: tenha coragem de fazer o que ninguém faz e tenha resultados que ninguém tem, certo? É basicamente isso. Vocês têm que realmente buscar aí ter a coragem de fazer aquilo que precisa ser feito, gente. Porque às vezes cada um tem uma forma de obter resultados. Então, vocês só precisam realmente começar e ir em busca do que vocês acreditam, tá? Ah, não deu certo, tenta novamente, sabe? Vai de novo. Melhor, quem tenta não consegue, né, gente? Faz novamente, testa, vai em busca mesmo, não desiste, tá, gente? Porque a vontade de desistir eu sei que ela é grande, né? Eu sei que às vezes o dia a dia deixa a gente muito perturbado, né? Muita coisa pra pensar, muitos projetos aí, mas vocês precisam realmente ter esse start, né? Começar, gente, tá? Lembra que a construção, ela começa com um pequeno tijolo, tá? E outra coisa que eu ia falar pra vocês também vocês têm que começar assim, fazer o que é extraordinário. Sair do campo do ordinário, que é o dia a dia nosso. Então, sempre façam um pouquinho a mais. Nunca façam... Ah, por exemplo, vocês vão fazer uma caminhada, 20 minutos. Faz 30. Faz 30, né? Força um pouquinho mais, tá? Então, assim, vocês não têm mais desculpa para não começar a escrever a partir de agora. São várias dicas, de fato. Tem muito mais aí, depois a gente vai compartilhando mais. Até depois que eu vou colocar a caixinha de perguntas, se vocês quiserem também sugerir temas pra gente discutir aqui na live, também. Isso, quando começa a fluir sozinho, é isso mesmo. Porque você precisou começar, né? Então, basicamente é isso, né? Então vocês não tem mais desculpa, tá, gente? Então assim, comecem hoje, não espere amanhã, tá? Aproveite o dia. Sabemos que só temos o presente. Boa noite, a Vanessa, tudo bem? Você só tem o hoje, né, gente? Então aproveite o presente de vocês, que, né, o presente que Deus deu pra vocês. Aproveite o dia de hoje mesmo. Comece aí sem desculpas, né? E, claro, o tempo ele tá passando, a gente não consegue voltar mais o tempo, né? Então, e essa questão da gestão do tempo também é meio complicada, né? A gente tem que aprender a organizar o nosso tempo pra poder aproveitar bem mesmo, porque senão a gente fica aí, os dias passam, passou um mês, 2 meses, ó, já estamos no finalzinho de 2021, gente. 2022 já tá aí.
né? Desde que a gente começou a pandemia, nossa, já passou aí 2 anos praticamente, né? Tá bem beirando isso, né? Então, assim, corram na direção do propósito de vocês. Ah, mas eu não sei qual é o meu propósito e tal. Beleza. Mas procura, assim, uma dica que eu dou, acho bem interessante, acho que eu dei em umas lives também. Tem vários cursos aqui na internet de autoconhecimento. Inclusive tem uma que tá pra sair também, acho que é do Paulo Vieira, que ele, né, e fala muito sobre isso, é o tema dele, né, autoconhecimento. Coach, né, busquem essas pessoas, sabe, tem cursos gratuitos aqui, estudem um pouquinho mais. Claro, assim, tem muitas perguntas que vocês precisam se fazer, porque essas perguntas que vão mesmo ajudar vocês a ir trilhar esse caminho. Eu falo porque, quando eu falei, né, eu tinha muita dificuldade de fazer perguntas, automaticamente eu também tinha dificuldades para dar as minhas respostas, né? Automaticamente vinha aquela questão, nossa, as minhas reflexões elas não têm valor, então eu não dava as minhas reflexões, as minhas opiniões eu ficava quieta. Sabe aquelas vezes que você faz uma pergunta para um professor e ele te ofende, por exemplo? Aí você bloqueia de vez, né, gente? Aí já não tem mais o que fazer. Mas não tenham medo de se perguntar alguma coisa, sabe? Tem coisas que vocês precisam extrair aí de dentro. E assim, com esses 7 passos, vocês de fato conseguem já destravar. É que nem eu falei, o destravar, ele é por partes, né? Que nem uma cebola, vai tirando cada camada por camadas, né? Então vocês precisam aos poucos descobrir mesmo aí qual o propósito de vocês. Eu mesmo tava numa busca assim incessante, sabe? Porque eu gostava de muitas outras coisas. Me descobri aí que eu era muito potencial, que eu gostava de muitas coisas ao mesmo tempo. E até eu chegar, eu falei, não, realmente eu gosto de escrever. Eu sempre gostei muito de livro, tinha muitos livros aqui na minha casa, ainda continuo tendo. Sempre gostei de escrever, por que não embarcar no mundo dos livros, né? E aí aconteceu, me deparei com a situação de ter que gerar um produto, né, que no caso era o livro. Fiz ele, a partir dele, gente, eu fui curada diversas vezes fazendo o livro, escrevendo. Quando eu fiz a revisão, passei por mais 2 ou 3 processos de cura no livro. Ainda continuo sendo curada, gente. Se eu pegar o livro agora pra eu ler, vou ter mais uma cura. Agora eu falo pra vocês, você imagina se vocês, por exemplo, lerem o meu livro ou lerem o livro de outras pessoas da vivência que elas tiveram, né? No caso, o meu livro, nem o título foi eu que dei, gente. O título veio no finalzinho, Deus soprou no meu coração e eu falei, será que é isso aí? Eu fui pesquisar no Google, né? E não tinha mesmo esse título, que é Escritora Particular de Deus. Eu falei, nossa, que ousadia, né, falar isso, né? Mas eu me sinto realmente a escritora particular dele porque ele fala muito ao meu ouvido e eu obedeço. Tô escrevendo tudo que ele fala mesmo, né? Com certeza tem coisa que é muito humana. Você vai falar assim, nossa, mas como que eu sei que é Deus falando? Gente, é óbvio. Deus, ele fala desde que você acorda. Você abriu o olho, ele falou, opa, bom dia, acordou, né? Já é o primeiro sinal que ele falou com você. Levantou da cama, tá tudo funcionando, gente. O outro sinal. Então ele fala o dia todo, ele fala pela natureza, pelas pessoas, pelo movimento do ar. Sabe, às vezes vem aquele ventinho assim, de repente, nem tava ventando, sabe? Mas é Deus, ele age de todas as formas. Falei numa das lives também que ele fala no silêncio, na calmaria, tá? Então assim, eu tava numa agitação enorme porque a minha vida tava muito corrida, estudando, cuidando da casa, da minha filha, e também outras tarefas que eu tenho. E mesmo assim, Deus ainda ele falou assim, começou a falar comigo. Eu falei, nossa, Senhor, mas... Aí ele falou pra mim assim, desacelere e abaixa o volume. Aí quando eu fiz isso, gente, nossa... Aí eu tenho que começar... Eu tenho que andar com o caderno o tempo todo, porque ele fala mesmo. Aí um exemplo. Ah, eu não tô com o caderno agora, o que eu faço? Tenho o celular sempre tá na nossa mão, né? Antes eu não gostava muito do celular, gente. Eu evitava um pouco, porque perdia muito tempo com isso. Né? Hoje eu uso bastante para estudar, né? Para trabalho, para tudo que eu faço, né? E então assim, eu usava o Notes, inclusive o meu Notes do celular tem várias anotações. Alguma mensagem que eu coloquei, alguma frase que me veio, eu coloquei algum insight. Olha, repara para vocês verem. Quando vocês têm alguma ideia, é muito rápido. Anotem naquela hora. Porque se passar 2 minutinhos, você não lembra mais, entendeu? Então aproveitem, escrevam de verdade aquelas ideias que surgiram, porque você vai poder usar no seu livro. Você vai poder, por exemplo, gerar um conteúdo com aquele pensamento, sabe? Vocês podem ter uma frase que vocês podem elaborar para postar no Instagram. E aquilo tudo é teste, gente. Mas assim, procure entender um pouquinho a ferramenta para usar, né?
Teve uma das lives que eu falei também, que não deixe que a ferramenta use vocês, mas vocês têm que usar a ferramenta, certo? Então é basicamente isso. Então eu espero que essa live tenha sido assim útil pra vocês, tenha feito sentido, né, como o pessoal fala, né, uma frase bem repetida aqui, né, tenha feito sentido pra vocês, né. Eu não gosto muito de ficar copiando as frases dos outros não, sabe, mas é uma pergunta bem legal de se fazer. E isso, Luke, o nosso bloqueio ele tem intimidade com o nosso propósito. Então assim, tudo que você for querer fazer, vai ter alguma coisa impedindo você pra fazer isso, né. Acho que eu tinha mais uma perguntinha aqui, deixa eu dar uma descida aqui, ó. Fui bloqueada por um professor, mas consegui desbloquear depois. Eu tive vários fatos assim, viu? E, Clarice, é complicado, sabe? Então, e eu não sabia, né? E aí você fica naquela, né? Bloqueio de aprendizado, né? Eu já cheguei a ouvir de um professor, ele falou assim pra mim, eu detesto pessoas. Sabe, pra não falar coisa pior aqui, né? Daí eu pensei comigo, nossa, e logo a matéria dele é administração, né? Falei, que coisa, né? A pessoa detesta pessoas e tá dando aula pra pessoas. Como que pode, né? Uma pessoa dessa acho que não tem capacidade nem de ter um filho, né? E na época acho que tava esperando um bebezinho ainda, né? Falei, nossa, não sei no que vai dar isso aí, sabe? É remorso, sabe? As pessoas não... Não sei o que acontece. Eu sofri muito com isso. Sabe assim, aquela pessoa, né? Eu tenho muita criatividade, tive muitas ideias, e aí você tá assim no meio das pessoas e você... solta uma ideia, ninguém dá bola, sabe? E aí você fala assim, puxa vida, né? Joguei fora, né? Você lançou pérolas aos porcos, né? Então eu comecei a parar, gente. Eu ficava quieta, sabe? Eu sou uma pessoa mais quieta, né? Mas quando eu falo. Mas eu gosto de falar coisa que vai edificar, né? Não ficar falando coisa que vai, sabe? E hoje eu percebo que falar sobre pessoas e coisas não é ideal. Temos que falar de projetos, né? Coisas que vai gerar valor na vida das pessoas. Coisas que vai... realmente ser útil para as pessoas, não ficar assim, sabe, jogando palavras ao vento, sabe? Precisamos assim ajudar as pessoas, tem pessoas morrendo, tá? Nós estamos morrendo aos poucos e precisamos aproveitar cada momento para salvar essas pessoas, porque elas precisam da nossa ajuda, precisam do nosso conselho, das nossas opiniões. Eu sei que tem pessoas que às vezes você dá opiniões, elas não ligam para isso, mas tudo bem, gente, releva, sabe? Deixa quieto, bola pra frente, né, como o pessoal fala. Então, obrigada, Clarice, tá gostando da live? Isso, quando vier o bebê ele será desbloqueado. Não sei, viu? Eu acredito que não, viu? Porque essa pessoa acabou fazendo um canal no YouTube, né? E aparentemente tá do mesmo jeito, viu? Assim, um pouco de arrogância, né, tal. Eu não sei, sabe? É a ausência de Deus mesmo. Eu considero que seja isso, tá? E tive outros casos, né, com esse professor aí, mas eu não quero nem ficar falando dele porque eu já perdoei ele, né? Então, ele pode viver a vida dele em paz lá, né, que eu tô vivendo a minha aqui. E assim, né, gente, bloqueio sempre vai existir. Por exemplo, você sai de um bloqueio e você entra em outro. Talvez a gente até comente sobre esse assunto, né? Não é minha especialidade, né, fala sobre bloqueios, né, mas a gente pode elaborar sim. Eu tô com ideia, gente, da próxima live... eu vou me aprofundar um pouquinho mais, inclusive, porque eu já usei essa ferramenta e faz tempinho que eu não uso, mas vou usar novamente. Que é aquela Meta Smart. Eu vou ver se na próxima live eu falo um pouquinho sobre ela, né? É bem legal pra vocês terem uma estruturinha de projeto aí. Ajuda muito vocês, né? Que vocês têm que ter uma meta. Claro, a gente aprende aqui que com o nosso mentor, pra gente não ter meta. Mas sério, gente, tem pessoas que se não tiver meta não sai do lugar. Tem que ter pelo menos uma meta, né, pra começar. Depois se joga fora essa meta e aí não tem meta mais, tá? A sua meta vai ser o seu piso, né? E você não vai ter meta mais, tá? Mas pelo menos pra você começar, dar um start aí, eu sei que tem pessoas que precisam pegar na mão. Eu mesmo, você tem que descobrir a forma de aprendizado de vocês. Se é escrevendo, se é falando, se é lendo, se é gravando, entendeu? Eu aprendo muito escrevendo. Eu tenho que estar vendo, né, aquilo que eu tô escrevendo. E às vezes eu faço um resumo, me ajuda bastante. Eu releio aquilo que eu fiz. Às vezes eu faço um resuminho à parte. Então assim, tem várias formas, né, de você se descobrir aí, né. Então acredito que vocês possam aí estar destravando mesmo na escrita. A Clarice falou, pois é, depois que eu descobri que esse professor estava passando por problemas, quando aconteceu isso. Então, é mais ou menos assim. A gente não sabe o que as pessoas estão passando naquele momento, né? Mas só que eu acho muito errado quando a pessoa passa por um problema e ela desconta nas outras pessoas, né? Eu acho que é errado isso.
Eu, no lugar dessa pessoa, eu falaria assim, eu vou pedir um tempo aqui da faculdade, né? E pra não afetar as pessoas que estão aqui, porque eu sei que cada um que está aqui tá com um sonho. Eu mesmo tinha um sonho. Eu queria fazer uma faculdade, né? E é que nem eu falei, eu sou um pouco mais generalista e recentemente eu descobri que eu gosto de aprender muitas coisas, então eu tinha que achar pelo menos um caminho, porque se eu ficasse tendo vários caminhos, eu ia ficar perdida. Que nem eu ia falar agora, eu tinha esquecido, por isso que eu dei uma enrolada aqui, né? Eu aprendo com o passo a passo, sabe? Se não tiver o passo a passo pra mim, eu não aprendo, gente, é muito difícil. Então eu preciso ter uma ordem, uma sequência cronológica para aprender. Aí depois você vai diversificando, melhora, mas o passo a passo tem me ajudado bastante. Não sei vocês, mas é que nem você vai, por exemplo, abrir um aplicativo ou montar algum software, alguma coisa, tem uma ordem cronológica, né? Então você tem que seguir aquela ordem para você não se perder e não ter nenhuma falha no meio do caminho. Eu mesmo estudo programação, eu não curti muito essa área, mas eu fiz vários códigos, né, de programação e eu não tive dificuldade, gente, de entender o algoritmo. Nossa, como foi difícil, mas eu tive que lutar com a minha mente. Eu falei, não, você vai ter que aprender. Passei horas e horas ali na frente do computador, porque tudo é hora de voo, né? O tempo de voo. Aí fiquei estruturando os códigos ali. Nossa, que dificuldade que era, gente. Eu passei assim, foi... Até que passei bem nas matérias, mas pra mim era desafiador, porque eu não tinha todo aquele tempo pra ficar na frente do computador e os exercícios eram desafiadores, né? Você tinha que... Lógica, né, gente? Lógica não é todo mundo que tem. Então, eu gostava muito de finanças, de números, mas eu percebi que não era a minha praia. Deus começou a mudar a minha rota de exatas para humanas. Como pode, né? Eu sempre aconselhei pessoas, sempre falei um pouco das coisas de Deus, sempre estava ali orientando, ensinando. Se eu aprendesse alguma coisa, eu já ensinava. Então, eu tinha que ir pro campo das humanas, mas eu insistia quase a parte da exata, porque eu aprendia rápido a fazer as contas, tudo, né? Por isso que quando eu entrei fazer tecnologia de informação, gestão de TI, eu falei, eu vou me dar bem, porque tem números, né? Não foi assim. Porque aí eu tinha que ter lógica. E o meu negócio não era lógica, porque eu demorava um pouquinho para aprender, porque eu tinha que ter passo a passo. Se o professor ensinasse sem ter o passo a passo, eu ficava perdida. E automaticamente eu tinha que me descobrir, eu sempre fazia estratégias, né? Eu falei, eu preciso aprender essa matéria, então eu vou estudar ela e vou descobrir qual que é o segredo dela, né? Aí eu descobri alguns segredinhos da ferramenta, do exercício, daquela matéria. Aí eu falei, já sei, aprendi. Na hora, gente, eu pegava o vizinho do lado ali, uma das lives eu falei isso, inclusive, e já ensinava. Porque se você ensina, na hora você já vai validar aquele método seu, a sua estratégia, e realmente as pessoas aprendiam com muita facilidade. E algumas pessoas iam muito bem nas matérias com algumas dicas simples que eu dei. Às vezes todo mundo aprendia rápido, eu ficava perdida, né? Mas a hora que eu aprendi, gente, eu falei, não, descobri qual que é o lance dessa conta. Daí é longe, gente, daí era facinho pra gente aprender e me desafiava bastante. Então, assim, você tem que desafiar mais vezes, né? Você tem que realmente partir pro campo de batalha, que nem o passo 7 que eu dei pra vocês, né? Partir pra ação, gente. Por mais simples que seja, tá? Por mais simples que seja, vocês têm que realmente aí se desafiar. O Luke falou aqui, ó, eu me desbloqueio enquanto escrevo, é transformador. Isso, é isso mesmo, é transformador, gente. Porque vocês têm que perceber como que vocês estão escrevendo, tá? E óbvio, vocês vão ter pessoas do lado de vocês, pra estar auxiliando também. Uma coisa que também eu não coloquei aqui, mas eu vou dar também acréscimo pra vocês, já tô terminando a live porque tá ficando longa, né? Eu achei que ia terminar em 1 hora, mas não consegui. Deus, ele usa muito a gente aqui na live. Até acho que perdi o que eu ia falar pra vocês. Deu uma escapada aqui que eu ia falar, mas tudo bem. Mas use sim essas estratégias, escrevam bastante, peçam ajuda das pessoas, né, pra vocês escreverem aí. Mas assim, só não parem, viu, gente? Se eu lembrar que eu já falo que eu tava pra falar pra vocês. Só não parem, tá? E... Nossa, mas como assim? Vou ter meu livro? Vai sim, vocês têm condição de ter livro, sim. Como assim? Eu tive ajuda pra diagramação do meu livro. Então, assim, não tive gasto com essa parte, né? O gasto que eu tive mesmo foi com a publicação, né? E com o código que você tem que também, o ISBN, né? Que você tem que registrar. Então, ficou assim, bem em conta pra mim. E, óbvio, se for o livro físico, fica um pouquinho mais caro mesmo, né? Mas tem que se planejar bem, né? Mas ainda o sonho tá aí ainda, a gente tem muita possibilidade de realizar esse sonho, né?
Então é isso, gente, a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham adquirido várias informações aí úteis pra vocês, que vocês possam mesmo colocar em prática. E pretendo aí na próxima live falar sobre a Meta Smart, que eu aprendi assim muito aqui na internet também. Já passei por ela em alguns cursos que eu fiz, mas assim, preciso realmente dar mais uma treinada pra gente poder dar mais umas dicas aí pra vocês. Que nem eu falei, eu aprendo com passo a passo e eu acho que é muito válido, né? Tem pessoas que aprendem com mais facilidade, né? Mas eu acredito que aquele aprendizado bom é aquele que você aprende e nunca mais esquece, né? Até eu tô acompanhando bastante algumas pessoas que tá falando sobre mentalidade aqui, né? E elas falam que você tem que, por exemplo, não ficar aquele exagero de ler muitos livros, mas pega um livro e leia em profundidade. Leia mesmo assim pra você estudar aquele livro. Não é só ler, sabe? Você, eu vou pegar só pra fazer uma leitura. Não. Esteja ali mesmo com a caneta nas mãos, o caderno, anotando aquelas informações importantes, né? Ou mesmo eu tenho o costume de grifar. Se o livro for meu, né, gente? Se for dos outros, melhor não, né? Mas assim, grifar, né, aquela parte que chamou a sua atenção, porque quando você for, por exemplo, acessar aquele livro novamente, você vai observar, nossa, por que eu destaquei essa parte do livro? Porque ali pra mim foi relevante. Só que tem um detalhe, é que nem a Bíblia, gente. Cada vez que você lê a Bíblia ou qualquer outro livro, você tem uma outra visão. Porque naquele momento, até falei numa das lives, que você tem você tá com um olhar diferente naquele dia. Então é interessante isso também. Cada vez que vocês lerem, vocês vão identificar coisas novas. É que nem um baú, né? Um baú cheio de coisas que talvez você faz tempo que não acessa. Sempre vai ter coisas novas ali, né? Boa noite, Marcos. Sempre vai ter coisas novas ali e você sempre vai estar aprendendo coisas novas, certo? Então assim, vamos aí pra gente finalizar a nossa live, relembrando que essa live vai ficar salva no IGTV, vocês podem estar reassistindo ela, tá bom? E pra finalizar também, eu tô com a minha mentoria de livros aberta, ela vai ser gratuita, serão 4 aulas que eu vou dar. Vai ser mais ou menos nessa pegada aqui, viu, gente? Bem simples, nada muito complexo, porque eu tive que colocar pressão em mim. Mas assim, não quero que vocês se sintam pressionados, porque eu quero que vocês extraiam aquilo que aquilo profundo dentro de vocês, tá? Com muita assim calma, com muita leveza, eu falei numa das lives também. Mas a pressão ela é necessária, porque senão a gente fica procrastinando mesmo, tá? Por isso que eu falei, coloquem data final. Se vocês puderem ao final dessa live já realmente colocar a data do livro de vocês, eu quero pra tal data. Já marca no papel, sei lá, cola na geladeira, sabe? Coloca no post-it, né? Ou na sua agenda. Deixa visível, tá? Essas metas que o pessoal faz aí, né? Sempre deixar visível, né? Fazer aquele mapa, né? Colocar assim na sua frente pra você ver todo dia, né? Fazer visualização, mentalização. A gente pode estar falando em qualquer outra live também sobre esse assunto, porque é um pouquinho mais longo também. Para que vocês vejam realmente e tenham assim, essa condição de terminar esse projeto de vocês. Então, a gente vai dar aí 4 mentorias, né? Serão uma por semana, dentro de 30 dias. Aí, claro, eu vou trazer, eu pretendo também trazer alguns materiais para vocês, para disponibilizar. Vai ser na sala do Zoom, eu vou estar abrindo uma sala com vocês. E quem tiver interesse, acredito que tem umas pessoas aqui que já se inscreveu, é só entrar no link da minha bio, tá lá assim, lista de espera de livros. É só entrar lá, tem um forms, vocês preenchem lá, eu vou estar criando um grupo depois, com todos, porque vai até domingo as inscrições, eu na verdade, era semana passada já era pra ter encerrado. Mas aí Deus falou pra mim assim, não, deixa mais uma semana. Até eu tinha falado que quem quisesse entrar, se pudesse adquirir meu livro, né? Mas agora eu já nem tô falando isso mais, porque o que eu quero realmente é ajudar, não quero colocar em nenhum impedimento para que vocês participem. Aí nessas aulas vocês vão poder também estar conversando comigo, tirando as dúvidas de vocês. Eu vou ter pessoas lá também que têm mais conhecimento do que eu também tô começando, né? Eu tô estreando nesse campo dos livros, tem muita coisa que eu tenho que aprender ainda. Mas eu quero que seja uma coisa bem simples, nada complexo, para que vocês realmente extraiam o principal, que é o que tá dentro de vocês aí, tá? Então a gente vai nessas lives, nessas aulas, mentorias, descobrir o que de fato aí tá perturbando vocês aí, alguma coisa que tá atolada mesmo assim, sabe, enterrada, assim, que precisa desenterrar, tá? Esses dias eu tava em oração e Deus mostrou pra mim um caixão saindo da terra. Eu falei, nossa, que cena mais pesada, né? Imagina você fechar o olho assim e você vê um caixão, ele tava assim, um caixão saindo da terra, não de forma assim sendo levantado, ele saindo assim de diagonal, sabe?
Eu fiquei assustada com aquela cena, né? E foi bem logo que eu comecei a fazer as minhas lives. Eu falei, nossa, será que é as pessoas que estão realmente saindo com essas histórias, né? Que estão enterradas aí, né? E é que nem tava comentando aqui, cada vez que você vai escrever, você vai ter, por exemplo, você vai passar por uma cura, gente. Então estejam preparados, tá? Porque a cura, ela é real, ela vai existir, tá? Acredito muito na cura, porque eu passei por muitas e continuo passando. E acredito que vocês aqui nessa live já estão sendo destravados e sendo curados também, tá? E é só o começo, gente. Esse daí não tem fim, tá? A gente passa por esses processos todos os dias. Né? Tem pessoas que inclusive trabalham com terapias, né, pra isso. E eu vou falar pra você, a maior terapia que existe é escrever um livro. É sensacional, gente. É assustador, né? Porque Deus, ele realiza uns milagres ali, sim, pesados na nossa vida. Então aí tem essa mentoria, tá? Pra gente já finalizar, pra não ficar muito longa essa live. Serão 4 aulas, né? Serão feitas pela sala do Zoom. E aí eu vou estar entrando em contato com vocês, aqueles que se inscreverem, claro. Pelo Forms aqui no link da minha bio. E eu vou fazer um grupo pra gente entrar em contato com vocês e passar também aí as informações certinhas, tá? É que nem eu falei. Boa noite, Everton. É que nem eu falei, o como eu já deixei de lado, então eu só tô preocupando com o quem e o que. Então, o que eu sei que é a mentoria, né? E o quem são as pessoas aí que vão estar disponíveis para participar dessa mentoria. Espero que vocês possam aproveitar bem ela. Claro, vocês vão ter perguntas um pouco complexas, talvez eu não saiba responder todas elas, mas se eu não souber na mentoria, eu vou estar buscando essas respostas. Boa noite! Eu vou estar buscando essas respostas e a gente vai tentar sanar todas elas. E assim, ajudando conforme o curso que eu tô fazendo também, a gente vai se ajudando. E espero que dentro de 30 dias aí, ou até mais, não tem problema, né? O 30 dias é só pra gente ter assim uma base, né? Até eu falo nos posts meus aqui, que pode ser que passe um pouquinho mais de 30 dias, mas não tem problema, tá, gente? Mas se vocês quiserem acelerar o processo, né? Claro que seja aí um livro bem feito também, né? Mas o importante é que vocês extraiam o que está dentro de vocês e realmente aí sintam o que eu senti escrevendo o meu livro, gente. Tá? Então, tá, o Everton entrou aqui, gente, foi ele que diagramou meu livro, tá? Inclusive eu vou estar divulgando depois, prestem atenção nos meus stories lá. Amanhã também ele começa a mentoria dele com a turminha dele aí, né? Vai arrasar aí na mentoria em Everton. Porque pensa numa pessoa que gerou valor na minha vida, pessoal. Foi ele e me ajudou bastante. Inclusive foi ele que me deu umas dicas aí que foi realmente um impulso pro meu livro sair. Eu tinha desistido do meu livro já, gente. Na live de lançamento, que é a live 1, eu falo sobre isso. Que eu tinha desistido do meu livro. E com as dicas que ele deu, eu tive coragem de retomar meu livro e em poucos dias eu terminei ele. Consegui publicar, tudo bonitinho, certinho, gente. Então ele também vai estar na nossa mentoria. Vai estar me ajudando nas perguntas lá, né, nas respostas, que algumas coisas que eu não souber responder. Mas assim, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essa live. Quem chegou agora pode também rever essa live, que ela vai ficar salva no IGTV, tá bom? E vamos fazer aí o nosso print aí pra vocês repostarem nos stories de vocês. Me marquem, tá bom? Deixa eu só desativar os comentários. Me marquem nos stories, tá bom? Pra gente poder gerar valor, como eu ensinei pra vocês. Gerem valor aqui pras pessoas, porque vocês precisam mesmo ter esse contato com as outras pessoas, pra que vocês também tenham o perfil de vocês aí com mais engajamento, com mais alcance, tá bom? Vamos tirar o nosso print aí, gente? Tiraram aí, gente? Deixa eu desativar novamente, ativar aqui. Boa noite, Lourdes. Vocês conseguiram tirar o print aí? Quem chegou agora, gente, reassiste novamente a live, tá? Ela vai ficar salva no IGTV. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Esses 7 passos para destravar na escrita. Foi, assim, 7 passos que eu utilizei no meu percurso. Pretendo trazer muito mais aqui, tá? Conforme eu vou aprendendo coisas novas, eu vou trazendo pra vocês. E na próxima live a gente pretende falar sobre a meta SMART, para que vocês utilizem um pouquinho ela também e tenham, assim, uma certa estrutura e acompanhamento aí no projeto de vocês do livro, tá bom? Então, boa noite, um beijão no coração de cada um de vocês e conto com vocês na próxima semana, viu, gente? Acredito que eu vou estar fazendo as minhas lives de sexta-feira mesmo, ou sábado, vai depender da semana, mas acredito que na sexta-feira, tá bom? Então, forte abraço pra vocês aí, um beijão no coração de vocês e a gente se vê por aí, tá bom, gente? Eu vou deixar uma caixinha nos meus stories. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Pode mandar lá que eu respondo pra vocês, a gente vai te ajudando, tá bom? Tchau, tchau, gente!